Agora sim. Tudo bem, graças a Deus. E você? Aí, apareceu. É. E aí, como é que tá a Bahia? A Bahia tá ótima. A Você não Bahia muda tá o uma perfil. loucura, né? Mas assim, mas tá é bom morar aqui. É Ah, bom. imagina. Você não É, muda o perfil, né? Você continua sempre o mesmo jeitinho, né? mesma coisa. Os seus filhos já estão enormes, né? Quantos você tem? Não, eu não tenho filhos, não. Não tive Não tem filhos, não. filho? Ah, tá. Não, não tive, não. Não. Os seus estão enormes, então? Ah, A tem sua uma que menina, né? Eu me tá lembro da fazendo sua nefro já. menininha. É. Tem uma que tá fazendo nefro, já tá no primeiro, segundo, Não primeiro ano de nefro. acredito. Tá na residência, tá no primeiro ano de nefro. Tem uma que Aí tá com com. você? Não, não, tá em Ribeirão. Tá em Ribeirão fazendo no Ah, HC. Aí tem uma em Uberlândia fazendo veterinária, 23, e tem um de 14 em casa ainda. que massa, viu, velho? É muita gente, né, Leandro? É muita gente. É verdade. E essa Mas tá loucura aí. bom. Cadê a Wanda? Vamos ver a Wandinha hoje, né? É, cadê a Vandinha? Hoje É, mandei a umas Wanda. peças para ela do micrótomo dela lá, ela estava desesperada. Estava quebrado o Eu micrótomo. imagino. Deixa eu botar o microfone. Hospital, que eu tô com uma amiga, muita amiga minha, que tá de Covid, mas ela não tá bem, não. Ela me pediu pra ficar pra ela. Ah, você está de hospital? É, deixa eu só botar o fone aqui, senão daqui a pouco a mulherada aqui na Bahia gosta de falar alto, viu? Aí, senão daqui a. Ah, meu filho, o microfone aqui não precisa. Ivete Sangalo perde. A gente tá voltando a de novo, né? Mas assim, a maioria é tranquilo. Mas tem alguns pacientes que não estão legais, não. Não sei por quê. Todo mundo já com suas vacinas compradas. Tá tudo bem aqui. Graças a Deus. Terminando já. Você tem contato com a Carol seguido, não? A gente trabalha no mesmo hospital. Ela se afastou um pouco agora do ambulatório de doença óssea, porque ela montou um serviço de transplante na unidade privada. Mas eu estou me aposentando, eu estou saindo da iniciativa privada. Eu não quero mais trabalhar com a iniciativa privada, não. Entendeu? Eu Passou. quero. Eu vou ficar, eu vou mudar meu domicílio, entendeu, Leandro? Eu não quero mais ficar em cidade grande. Ah, A é? Vai pra verdade onde? é, eu vou embora para Chapada Diamantina. Nossa, que bom! Eu O que te comprei um deu? terreno lá. Ah, É? lá é o paraíso do mundo, lá é a Suíça baiana. É frio, entendeu? Tem É frio? muita frio, é frio, Nossa, não entendeu? sabia que Mas tinha assim, o coisa lugar fria é assim na Bahia, não. lindo. A Bahia ela tem umas coisas assim que você não. Você tem o mar, né? E você tem clima de montanha. Então eu comprei um terreno lá, estou construindo, estou me aposentando, mas eu não quero parar de trabalhar. Aí eu vou fazer o contrário, eu vou mudar, eu vou sair de Salvador e eu vou morar no interior, vou morar na Chapada e venho a Salvador 2 vezes ou 3 vezes por semana trabalhar e volto. E onde você vai morar lá no interior ou numa cidade mesmo? Eu vou morar no Vale do Capão. É uma vila, é uma Ah, vila, é uma vila sei. mesmo, não é nem uma cidade. Pô, eu tô indo Eu pro não mesmo quero. caminho, viu? O Covid muda muita gente, né? Ah, Não sim. tem como. E assim, eu senti muita falta. Eu trabalhei diretamente com o Covid. Eu trabalhei diretamente mesmo, na UTI, tudo. Eu queria trabalhar, morria de medo, mas eu trabalhei. Foi ótimo, foi uma experiência incrível. Eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor. Mas assim, eu não senti falta de quase nada. Eu senti falta da natureza, Leandro, muita, muita. Isso para mim fez uma falta enorme. E do cinema. Do cinema.
Mas cinéfila, é? cinema dá para você arrumar, né? Não, dá um jeito. Aí, ó, mais uma filhota aqui que tá aparecendo. Ó. O Ananelli Manuela tá dando Molorbello frutos, e a Tássia entendeu? Aires, as É, atrizes de hoje à noite. Tássia, isso é tudo filha da Dona Nery, zoologista. Agora eu senti muita falta da natureza. A natureza realmente, eu Sabe fiquei que assim, eu, há, eu fiquei com abstinência. há 4 anos atrás, eu e a Sim. Margarete nós resolvemos arrumar um cantinho para nós. Aí nós compramos uma propriedade pequena, pertinho da cidade, dá uns 5, 6 quilômetros. Frio também, por Eu incrível que já vi as pareça. fotos. É, você viu? Eu Por incrível vi. que pareça, frio, cheio de mato, estamos no meio do É mato isso lá. aí. É isso aí. Ah, chega uma hora que a gente cansa, né? Ah, eu acho que os grandes centros estão muito, as pessoas muito agressivas, né? Eu não tenho mais paciência para isso, não. É engraçado isso que você está falando, viu? Eu convivo ali com o pessoal que trabalha lá, alguns vizinhos, e tal. Como é diferente a perspectiva deles, a agressividade, a parceria, a liberdade. Nossa, é uma coisa completamente diferente. Né? É, É bom demais. é bom É um outro demais. estilo de vida, outra qualidade. Né? É. Aí eu tô fazendo essa mudança aí. Entendeu? Assim, eu acho que eu não tinha condição de fazer isso aqui há 15 anos atrás. Sair de um grande centro como São Paulo para ir morar numa vila, eu acho Não que dá seria. certo. Ah, não ia dar certo, né? Mas hoje eu não tenho mais vontade. Assim, eu adoro Salvador, acho Salvador uma cidade linda, entendeu? Salvador ficou super bonita, mas eu não tenho mais. O Covid tirou meu, como diz, tirou o tesão da cidade grande, sabe? A Rosa tem uma área aí também, a Kátia, É, né? ela tem uma fazendinha, um sítio, né? Tem, tem. Ah, estão Ela e sempre aí as Kátia, duas. Né? verdade. Daqui a O pouco elas estão Robalo. aí. Você já conheceu o Robalo? Não? Não, Ainda não. não. Nós vimos falando que uma hora vai todo mundo para lá. Então vamos. Né? Mas Rosa nunca esqueceu as origens dela, né? Nem ela, nem Kátia. A Kátia é daí, não é? Da Bahia? A Kátia é baiana. Baiana, né? É, Kátia é. O Aloysio também vive dando as escapadelas dele agora. Ele vive agora na Paraíba. Paraíba? É João Pessoa. Ele vive Aham. viajando por aquelas regiões ali, que eu vejo as fotos dele no Instagram. Eu digo, o homem tá. Vamos fugir. São Outro Paulo dia não eu me tá lembrei fácil. daquelas fotos, daquela viagem da gente na Lá Espanha. da Espanha. Meu Deus do céu, quanta doideira a gente já fez naqueles congressos, hein, Leandro? Nossa Senhora. É bom demais. É, ficou marcada Olha aí, ó, aquela tem viagem ali. Manuela, tem Tássia, tudo isso aí é residente. Tudo de lá. Tudo baiana. Saudade da Bahia. Faz tempo que eu não vou aí. Tive uma Tá vez muito ali no. bonita, ficou muito bonita. Agora a violência uma crescida agora, viu? A gente E estava todo mundo sem numa. dinheiro, né? Então, uma Todo dificuldade. mundo sem dinheiro, muita fome, né? Muita fome. Isso eu acho que é a coisa pior que a gente vai enfrentar agora. Que não é tão diferente do Covid, não. Né? Vai- A fome é uma coisa que desestabiliza muito a sociedade, né? Não tem que segura, né? É. Faz um tempão que eu não vou aí. Tive umas vezes aí. A última vez que eu tive foi lá no Clube Médio. A gente passou ali em Salvador, Nem andando. existe, só se for de Não Trancoso. Você existe foi em mais? Trancoso. Você foi em Trancoso? Não, não. Não, não. Na ilha. Na ilha. O da ilha faliu. Valeu? Faliu. Por causa Ixi, da infelizmente. pandemia, né? Ah, sim. Ah, não adianta, tá tudo falindo. Até a Latam tá falindo. Imagine. É, tava vendo essa semana. A Latam tá aí pedindo concordata nos Estados Unidos, não sei aonde.
Rafael Trancoso. É seu aluno, é? Não, esse eu não conheço. Ah, Ah, esse é acho que é o pessoal da empresa lá que coordena da SBM. ah, tá. A Tarsila é a artista da noite? Ela é a artista principal. Tássila ou Tarsila? Tássila. Tássila. É Társila. A A Carol Carolina aqui, ó. chegou. Oi, Léo. Bom, como vai? Cadê o homem das Muito. cachaças? Cadê o homem das cachaças? O homem do quê? O homem das cachaças. Ah, peraí que eu vou chamar ele para lhe dar um alô. Peraí, que ele tá todo ali ocupado. Peraí. Que é Ricardo, né? É, Ricardo. Nós tivemos aí uma vez, eu e a Fabi, começamos a tomar Aham. cachaça com eles. Meu Deus do céu. Um estrago. No dia seguinte é que é terrível, né? É, aí é que é o problema, né? Tudo em paz. Tudo jóia. Eu quero outro congresso aí para a gente visitar. É, vai embora. Não precisa congresso, não. Vem embora. Ué. E aí, Joia, joia. E aumentou a vocês capacidade? quando vêm? Então, eu tava falando para a Rosélia, eu preciso dar um pulo para essas bandas, faz tempo que a gente não passa por aí. A gente aparecer Pronto. com vocês, sim. Convite já está feito. Beleza, as Um grande cachaças ainda abraço tem. para todos. Tchau, Cachaça Ricardo. ainda tem, né? A cachaça está bem, perguntando por você. Tchau, tchau. Tchau. Ai, ai. Ei, Carolina, não caiu mais de moto? O que não? Só daquela vez que eu deixei a moto. Na verdade, eu não caí da moto. Eu manobrando a moto na garagem, deixei a moto escorregar em cima do meu pé. Foi barbeiragem. Meu marido disse que foi barbeiragem. É, Outro dia eu acontece. lhe vi, Carol, você e Ricardo, ali na Rua do Canal. Tem um barzinho, eu acho que é de Rua do motoqueiros, não é? Canal. Rua do Canal. No Rio Vermelho. Ah, sim, 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 É, de sim. vez em quando eu passo ali, tá você. Umas É o duas vezes eu passei, Motovap tava que você a e gente Ricardo. chama. É. É, é. Já algumas vezes a gente foi. Ricardo vai mais do que eu. Eu não consigo. É sempre quinta-noite. E aí, Leandrão, como é que tá aí o CBN? Tá indo, né, Carol? Aquele rolo de conseguir acertar as coisas. Nossa Senhora, viu? Deu um rolo com a grade, porque o pessoal não soltava a grade. E a gente precisava definir com os caras que vinham, o que, que iam fazer, as aulas que iam dar. Ah, foi um perrengue, mas deu certo, tá tudo certo, tá caminhando. Certo, A Wanda entendi. chegou aí. Se você precisar de mim, você me fala. Oi, olha só, Olá! aí, Carol, Rosélia, nossa, Cadê essa Garcia, foto, tudo bem aí, Vandinha? pessoal? E aí, vai começar Oh, já? doutora Wanda, a senhora está Eita, toda bichinha, bonitona. bonitona, aham, que bom. Que bom. E aí, tudo bem com vocês? Bem, a gente Tudo, está Vânia, cobrando aqui tudo a jóia. Leandro o encontro do Tertúlia. É verdade, nossa, a gente Ah, precisa ir, a gente precisa desse encontro. Esse ano ainda, Leandro. Pode vamos marcar. ver, quem Mas vamos sabe lá, dá. ué. Agora tá chique o negócio lá, agora tem produção de ovelha. Nossa, que Jura? chique, E hein? tem Deve ser tão queijo? Tem bonito. queijo? Tem Queijo não, queijo? é só carne mesmo. Só carne? Ah, Só carne. eu amo queijo de ovelha. Nossa, Uhum. tem um pessoal de Piracicaba que faz queijo de ovelha, gente, que coisa boa aqui. É? Eu Muito bom. adoro. Porque a ovelha e cabra, pra mim, são aquele sabor forte, assim, travando. A Wanda que deve conhecer muito na França é muito comum, né, Wanda? Nossa, eu gosto de queijo, qualquer queijo. Ah, é impressionante, qualquer um.
Adoro. Cadê o careca? Deve estar aparecendo aí já, né? Daqui a pouquinho ele aparece. Isso aí. Tá frio na terra de vocês? Tá. Ô, doutora Nada. Wanda, aqui, Um Baiano tá pra calor matar. desgraçado, né? né? Não, aqui de manhã deu 20 graus. Aí pronto, todo mundo achou que já tava. Pra morrer. Nevando. Não foi, Rosélia? Hoje de manhã tava. Ave Maria, hoje de manhã eu não consegui levantar. Não fui malhar, não. Eu digo, não, botar esse short não vou, não. Tava muito frio hoje. Pra baiano tava demais hoje. Aqui tá fazendo frio, viu? Meu E Deus do aí céu. também, doutora Wanda? Tá muito Aqui frio? tem assim de manhã, assim, é uns 12, 13, por aí. Eita, coisa Hoje, boa. hoje uma ventania derrubou metade das minhas orquídeas. Tô puta da vida. Depois da reunião, vou lá eu pendurar a orquídea ainda hoje. E os Ai, filhos? E os filhos aí? Como é que estão os filhotes? meu Deus, tá tudo aprontando. Nossa, como os caras são da pá virada, né? Isso aqui é triste. 4 cachorros e 3 gatos. Eu preciso conhecer esses novos integrantes aí. É, precisa mesmo. Você tá gostando dos gatos, Wandinha? Mas eu sempre gostei de gato, né? Eu gosto Ave de tudo. Maria, nunca vi. Eu É só um não bicho gosto, não apaixonante. gosto de cobra porque eu não entendo. Porque se fosse, nossa, uma mulher aí Eu que. nunca tive, eu nunca tive contato com gato. Mas Ah, aí não, apareceram 4 na minha vida. Eu tô jura. apaixonada. Ah, Juro. eu gosto muito também. Ô, bicho É interessante, demais, é demais. É um bicho maravilhoso. verdade. É mesmo. Super, super esperto, super inteligente, sacana, Demais. mesmo, né? Muito, muito, muito Muito ótimo, sensível também, né? né? Opa, eu gosto muito. Como é o nome dos seus? Maneco, Daisy e Madalena. O Maneco Ai, é Madalena é um lindo. negãozão assim, parece uma pantera. A Daisy parece uma santa do pau oco, porque ela é miúda, pequena, mas não ninguém come farofa com ela. E a Madalena é daquelas tricolor alaranjada, sabe? Sei. Laranja, cinza, branca, ou seja, tudo vira-lata, tudo. Isso. Esses nossos animais. Carol Esses outro dia nossos... fez um parto, não foi? Mas faz tempo já, viu? A minha pariu aqui já faz 6 anos. E eu nem É, eu me quero de lembro. novo, porque, Ave Maria, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, você tinha que botar os cachorrinhos para mamar. Não podia ficar os cachorrinhos toda hora com ela, porque ela é giganta e os cachorros minúsculos, senão ela deita por cima dos cachorros, os cachorros morrem. Então era um verdadeiro, É. muito novinho assim, é trabalheira. Oh, Edivanilson! Cadê você? É um discutidor, não é? Hoje, não é ele também? É É, você? Ele é o o. Aí, discutidor. ó. Olá, boa noite. Opa, Oi. Ah, oi, Ed! tudo Já bem? estava xingando ele lá que ele não tinha entrado Que é ainda. isso? Olha, eu entrei às 7h30, pontualmente. É, eu percebi. Acho que você nem recebeu uma mensagem, ele já estava entrando. Cadê a Aninha? Ana Paula foi deixar a cria na festa, no aniversário. É, Quantos anos tem seus meninos, Jed? Oi? Oi, Roselinha, como é que tá, baby? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Olha, um tem Quantos anos? 18 e a outra tem 16. Nossa Senhora. Meu Deus. o de 18 já é superstar, viu? Superstar.
Tá bom. Por quê? Porque passou numa universidade americana, vai para os Estados Unidos Aham. fazer desenho gráfico, né, Ed? É animação. Animação, olha só. Daqui a pouco a gente vai ver Olha que esses filmes massa. aí de Minions, não sei o quê. Vai ser o Tomara, filho viu? do Ed. Eu estou contando com isso. Vocês vão chegar que dia no CBN, Leandro? Você vai chegar no dia 20 lá em Floripa, Na quarta tem o. o pré-congresso. Tá lá, né? Eu provavelmente devo ir na terça. Que É. dia que vocês estão pretendendo descer? Eu acho que eu vou na terça também. Vai ter que ser, né? Quarta tem E, pré-congresso domingo. e, e o, como é que se diz? Eu não nem vi no site do CBN se tem as indicações dos hotéis. Tem. Tem um campo lá que mostra os hotéis. As sugestões, né? Vamos aqui, ó. Participação especial. E o filhote? Aí, ó. Quem é esse, doutora Wanda? Aqui é o Chico. Chico. Olha o Chico, cara preta. Olha, ó. Tá aqui no meu pé. Vocês dizem aí, viu, Leandro? Que horas a gente começa, Então, um pouquinho, convoca? tem bastante gente já. Tem quase umas 30 pessoas, mas uns 30 links, né? Mas vamos esperar mais uns minutinhos, uns 5, 10 minutos. 5 minutinhos, tá bom. Ó, o careca chegou, viu? Qual deles, Leandro? Então, Cadê? o Cadê ABC, aí o bonitão? Cadê o o ABC, bonitão? olha lá, abriu a janela do ABC lá. Lá. Ah, Tava todo mundo querendo, sabendo que estava você, Luiz, agora há pouco. Aí. Tava passeando com a cachorra. a gente tava Acharam que falando você estava aqui. lá em João Pessoa. Não. A Rosânia estava falando que você anda viajando demais para João Pessoa. Pra Paraíba. É, É, sim. Paraíba Ele faz fica tempo. soltando umas fotos bonitas assim, eu Cadê fico só Rosela? imaginando. É o quê? Tá procurando você. Sabe quem te mandou um abraço hoje? Que? Eita, Alexandre Foster. não acredito. Tá Alexandre vivo? Piquet Piquet Foster. Foster. Nossa, Perguntou como é de que você encontrou esse você. menino, Luísio? Ah, ele é meu paciente de consultório. De diálise. Não, estava transplantado. Ele retransplantou. É, já é o quarto, quinto, sexto. Aquele menino teve uma tuberculose, se lembra, Lu? Aham. Que loucura, Cadê a né? doutora Rosélia? Falei, tá lá na Bahia. Eu me lembrei dela. Você não tá Eu vendo como eu tô gostava mais tanto feliz? dela. Ela fazia ambulatório com o rádio ligado. Falei, ah, então. Ai, Aloysio, você é uma figura, viu, velho? Ai, Jesus. Aquela casinha da diálise, hein? Outro dia eu me lembrando de como é que a gente contou aquelas células, meu Deus do céu. Daquele contador de célula. Que ninguém pode ser normal para fazer um negócio desse, não.
E aí, gente, acho que a gente toca, né? Já deu um Vamos tempinho aí, lá? já tem bastante gente, Vamos lá. né? Então vamos lá. Só Opa, para já tem apresentar. 28. Estamos indo. Tá bom Vamos já. lá. O pessoal da Bahia que vai apresentar, né? Então a doutora Tássila de Oliveira Carneiro, para quem não conhece, é residente de NEF lá do Hospital Ananeri. E a Carolina Lara Neves, preceptora da residência lá do Ananeri. E para ajudar a debater, a doutora Rosélia Lobão, também lá do preceptor do programa de residência do Ananeri, responsável do ambulatório de DMO, DRC, e o famoso Divanilson Gueiros, da Universidade Federal de Pernambuco. Então, gente, a gente não tem tempo, a gente não tem prazo para começar nem para acabar. Nós estamos aqui para discutir, bater papo e fazer a coisa andar o melhor possível, aproveitar para trazer o conhecimento de cada um, dividir, enfim, fazer o melhor possível. Vamos lá, doutora Ana Carolina Lara Neves. Olá, boa noite a todos. Com muito orgulho, né, e com muito apreço que a gente apresenta hoje um caso do nosso serviço do Hospital Ananeri, que tem um grande programa de residência médica, um dos maiores programas de residência médica aqui do Nordeste. Nós temos 6 residentes por ano no nosso serviço e, graças a Deus, nos últimos 5 anos temos preenchido todas as vagas e tem tido bastante procura. E apresentar, claro, também o serviço de DMO-DRC, que hoje em dia é liderado por Rosélia Lobão. Esse programa é um dos maiores programas do Brasil de atendimento de pacientes com os distúrbios do metabolismo mineral, sendo o Hospital Ananeri o segundo hospital em maior número de paratiroidectomia no Brasil. Então, eu apresento Tássila Carneiro, que é nossa residente do primeiro ano, que vai trazer o caso para a discussão. Sejam bem-vindos e vamos aproveitar. Boa noite. Todos me escutam bem? Uhum. Então, meu nome é Tássila, como já foi devidamente apresentada. Sou médica residente do primeiro ano da nefrologia do Hospital Ananeri. Vamos discutir um caso clínico de lá do ambulatório. As apresentações devidas já foram feitas, coloquei também no slide. E é um paciente que já é acompanhado há um certo tempo no nosso serviço. Eu fiz uma linha do tempo com o histórico do acompanhamento do paciente. O primeiro contato que tivemos com ele foi em 2016. Lá, você não quer colocar no modo apresentação? Leandro, você já deu as orientações para elas irem? É só ela pôr no modo apresentação que já aparece aí pra gente. Tássila, tá vendo essa? Aí. Volta aí. Quer voltar? Bem à tua esquerda, embaixo, tem umas setas, Tássila. Eu tenho aqui para compartilhar a tela. Compartilhe sua tela e depois você vai manejando a apresentação como se você estivesse mexendo no seu computador. Tá. Aí a apresentação, Tássila, aí você apresentação de slides. Assim. Dê um F10, Tássila, para ver. Também, pode ser. Tássila, deixa eu te falar uma coisa. Aqui na barra, lá embaixo na barra, tem uma barra e tem um ícone que é como se fosse uma folhinha com uma setinha para baixo.
À direita, Tássila, bem embaixo. Bem embaixo aqui, ó, Tássila. Fique tranquila. Ó, aqui aparece para mim People, o chat, aplicativos e configurações. Não, Tássila, não é na. É na faça parte o de seguinte. baixo. Não, faça o seguinte: compartilhe sua tela. Primeiro de tudo, compartilhe sua tela. Pronto. Compartilhe sua tela. Esqueça a plataforma de vídeo da Blue Jeans. Esqueça. Certo? Compartilhe sua tela. Você está no Mac, é isso? Isso. Pronto. Aí você vai para o PowerPoint do seu Mac. Vai para o PowerPoint do seu Mac. Só compartilhe sua tela e vá para o PowerPoint do seu Mac. Onde está a sua aula? Tá aparecendo? Ainda não. Não. Pode mandar para você, Carol, manda para você, e você não pode mandar para você, e você compartilha e ela fala? Posso também. Uhum. Apareceu. Já estava compartilhada. Não, Já já estava faltando compartilhado. da UF10 para poder botar no módulo apresentação. E primeiro divide a tua tela, compartilha a tua tela, Tássila. Primeira coisa. O Blue Jeans vai ali, share screen, bem em cima. Eu coloquei para abrir o PowerPoint. Ainda não? Não. Você tem que compartilhar a tua tela primeiro. Achei. Pronto. Agora sim. Aí, Tá agora cheio. sim. Agora sim. Pronto. Então agora você vai manejando no seu PowerPoint. Pronto. Esse é o histórico do acompanhamento do nosso paciente. O primeiro contato que tivemos é 6. Eu vou pedir para quem está com o microfone aberto fechar. Senão a gente não ouve ela. O primeiro contato com esse paciente foi no ano de 2016, no internamento hospitalar dele, na Neri. Um paciente de 27 anos, diagnóstico crônico, desde 2004, doença renal crônica, vinha com uma etiologia indeterminada. Vinha em programa de hemodiálise desde 2004, sendo realizada às segundas, quartas e sextas, através de uma arteriovenosa e nível superior esquerdo. Paciente eu acho que tem alguém com tela que... isso. Pronto. Um paciente masculino de 27 anos, com diagnóstico prévio desde 2004 de doença renal crônica, com etiologia indeterminada, vinha em programa de hemodiálise regularmente, às segundas, quartas e sextas, no município dele de origem, através de fístula arteriovenosa em membro superior esquerdo. Um paciente anúrico, em que era acompanhado também paralelamente no nosso ambulatório de doença mineral óssea. Vinha com níveis de PTH acima de 2.000, hiperplasia de glândula paratireoide, que vinham refratários ao tratamento clínico, sendo então indicado o tratamento cirúrgico. Esses exames foram da admissão dele hospitalar. No momento da admissão hospitalar dele, ele já tinha deformidades ósseas, como dedos em baqueta, de tambor e tórax em barril. Apresentava no exame laboratorial cálcio total de 9,6, cálcio iônico de 1,28, fosfatase alcalina de 471, PTH de 2.357, fósforo de 4,5 e eu tinha uma dosagem de base de alumínio de 10,3. Tássila, por favor, quanto tempo ele estava em diálise, esse paciente, em hemodiálise? Ele estava com 12 anos de hemodiálise.
2004, 2016, isso. 12 anos em hemodiálise. Ok. Esse 2004 é o início de diálise dele. Isso. Isso. E Tássila, isso aqui, você está me falando, você está contando para a gente, que é o internamento dele. Ele está internando por quê? Ele internou para a realização da paratiroidectomia. Tá certo. Na Ok. Então, verdade, Carol, ele era aquele típico paciente, Aloysio, Ed e Carol. A gente em 2016, a gente não tinha ainda regularmente Sinacal 7. Então, ele era o paciente que quando você pulsava, o fósforo subia. Né? Aí você suspendia a pulsoterapia, manejava com o uso de quelante e ficava nessa brincadeira o tempo inteiro. Só que, paralelamente a isso, ele tinha uma deformidade óssea muito importante. Ele começou diálise, esse menino, ele começou diálise muito jovem. E ele tinha deformidade de tórax e dedos muito importante. Aí eu optei pela indicação cirúrgica. Ele já tinha aproximadamente 12 para 13 anos de diálise nessa ocasião. Perfeito. Mesmo, eu acho que talvez estivesse até na época do Sinacal 7, eu acho que aí também às vezes não adianta mais ficar, Não né, adianta mais, esticando exatamente. corda. Já, o paciente já está todo deformado, né? Eu acho que aí realmente não é mais agilizar mesmo e correr atrás, né? E tinha sinais de remodelação óssea importante, né? Apesar de não ter uma hipercalcemia, ele tinha uma fosfatase alcalina de 480, para o normal lá no Hospital Ana Nery de 120, né, Rosélia? Acho que. Rosélia, você tá muda, tá mudo. Rosélia, tá mudo. O normal da gente é 120, né? Então, mesmo eu concordo com o Ed, né? Deformidade óssea, eu acho que a gente não tem que esticar, né? Mas ele já vinha de algumas tentativas de pulso. Então, eu não insisti muito e optei pelo tratamento cirúrgico, até pela idade dele, porque ele sempre teve o desejo de transplantar, né? No momento ele trouxe também os exames de imagem, uma cintilografia de paratireoides com sinais cintilográficos sugestivos de hiperplasia, adenomas na topografia dos polos inferiores da tireoide, e na tomografia de cervical, marcado em imagem ovalada com densidade de partes moles, localizada posteriormente à porção inferior do lobo tireoidiano à direita, medindo cerca de 1 centímetro no eixo longitudinal. Tinha também uma imagem medindo 1,2 centímetros à esquerda. Foi visto também na tomografia de cervical alteração da textura e das vértebras e ossos, além de lesões líticas nos côndilos mandibulares, bem como irregularidades e sinais de reabsorção óssea das superfícies articulares das clavículas na articulação externo-clavicular, bilateralmente. Ele foi internado e foi realizado, à época, paratiroidectomia subtotal, com enxertia em membro superior direito. O procedimento foi realizado em julho de 2016. O paciente transcorreu bem no pós-operatório, saiu de alta, inicialmente em uso de 4 comprimidos de carbonato de cálcio e 4 cápsulas de calcitriol, ambos 3 vezes ao dia. Eu acho que talvez tenha sido total, né? Paratiroidectomia total, não é isso? Provavelmente, Ed, a gente tem uma dificuldade no Ananeri que, infelizmente, até hoje a gente não conseguiu contornar. O Ananeri, a gente não tem biópsia de congelação, tá certo? Então, a gente conta com a habilidade do nosso cirurgião, porque a Secretaria de Saúde nunca disponibilizou, porque os hospitais regionais aqui, os hospitais públicos aqui, eles são divididos em câmaras de prioridade. Então, para a Secretaria de Saúde, apesar da equipe de transplante hoje ser uma das equipes mais promissoras do Norte e Nordeste, infelizmente a gente não tem o recurso da biópsia de congelação. Então, Paulo, quando faz o procedimento, ele acha que ele tirou as 4 e por isso que ele fez a opção de fazer o implante do enxerto.
Nem sempre ele acerta. A gente só vai descobrir isso, infelizmente, posteriormente, né? É uma deficiência que a gente tem até hoje no serviço, mas, infelizmente, se a gente não optar para manter o serviço dessa forma, a gente não vai realizar em praticamente nenhuma outra instituição, né? Então, nem sempre. Era um cara. Carol conhece ele é um cara extremamente habilidoso, entendeu? Mas, infelizmente, às vezes a gente se surpreende com o anátomo patológico. Então, na hora, é o olho dele que vale, né? E a gente tem uma facilidade no Ananeri, que o nosso laudo de cintilografia, ele é dado com a imagem sobreposta da tomografia. A gente faz a cintilo com MIB, aí a gente pega pescoço e tórax, mas o radiologista, ele só lauda a cintilografia depois que ele coloca a imagem. Muito a nossa sensibilidade, mas nem sempre a gente consegue acertar. Por isso que ele fez a opção, né, de fazer o implante no membro superior direito, achando ele que ele tinha retirado, ele tinha feito uma total com implante, mas infelizmente não foi. Às vezes também, quando ele encontra só 3 glândulas no intraoperatório Exatamente. e não Ele encontra fica a com medo. quarta, ele fica receoso de não deixar o paciente com nenhuma, então ele às vezes até implanta. É um julgamento que é Exatamente. dele, como Rosélia falou, e lá no hospital é feito a cintilografia com pertecnetato e sextamib, né? É feito a subtração e depois é feito uma superposição com a tomografia, uma espécie de um SPECT-CT, vamos dizer assim. Em 2 Exatamente. tempos. Exato. Isso. Olha, o que eu achei muito interessante foi a quantidade de remédio que ele saiu da PTX, sabe? Aham. Porque para um paciente que tem uma doença tão agressiva, com um PTH tão alto, e já com esse monte de lesão óssea, eu acharia que talvez ele te fizesse uma fome óssea mais poderosa, né? Importante. E ele saiu com uma quantidade assim, relativamente pequena, né? Acostumado, às vezes, a ter pacientes que tomam 30 carbonato por dia, 40 carbonato por dia. Perfeito. Parece que ele saiu com uma quantidade e a gente fica assim, né? É que o osso não está com muita fome, ou então aconteceu mais alguma coisa, né? Uhum. Posso perguntar algo agora? Pode. A paratiroidectomia foi subtotal, Com implante. o autoimplante, mas ele achou que era total, por isso que ele fez implante. Exato. Eventualmente isso acontece quando ele encontra só 3 glândulas. Entendeu? Isso Então foi, quer dizer, o que está escrito aí é o depois, né? Isso. Depois vocês deduziram que foi uma subtotal e não uma total. Exatamente. Mas a proposta era total com um autoimplante. Isso. Ele tem 2 condições, é o que Carol falou. Ou ele fica inseguro, né? Se ele achar 3, como a gente não tem congelação, ele não acha a quarta, né? Ele tem o tempo cirúrgico dele. E se ele achar que ele não achou a quarta, ele implanta. Porque o receio de Paulo, como a gente transplanta muito agora, ele tem um verdadeiro pânico de deixar o doente com doença óssea dinâmica após transplante, o que dificulta muito o manejo desses doentes depois do transplante renal. Então, geralmente ele opta por implantar. E às vezes ele faz o contrário. Ele tira 4 fragmentos, quer dizer, 4 substâncias, 4 tecidos, ele acha que tirou as 4 e ele implanta, ele faz o implante achando que fez as 4. Quando a gente recebe a patologia posteriormente, infelizmente, aí a gente descobre que foi uma total com enxerto. O PTH você faz no Ananeri mesmo? A gente faz no Ananeri. E você não consegue fazer um PTH intraoperatório dele? Não, infelizmente não, Alô. Infelizmente não. Porque ajuda muito nesse caso, sabe? Ajudaria bastante. Aqui só tem um hospital que faz isso de rotina, que é o São Rafael. A cárie pulmonar acho que não faz no intraoperatório, né, Carol? Tá bom.
viu? Aqui eu acho que só quem faz a dosagem do PTH no intraoperatório é o Hospital São Rafael, que agora é da Rede Dó. Vou fazer uma pergunta para todo mundo que está ouvindo. O pessoal trabalha, todo mundo faz congelação quando faz a PTX? Não, aqui em Recife a gente não faz nem congelação, nem PTH intraoperatório. Mas o interessante é que aqui eu acho que a mão do pessoal, assim, eles têm mais para tirar mais do que para tirar menos. A gente fez um Aham. levantamento, acho que há uns 5 anos atrás, a gente tinha quase 50% dos pacientes que saíam com PTH abaixo de 100. Uhum. Então, a gente tem mais um problema ao contrário, sabe? Não é de deixar glândula, mas sim que às vezes assim tira muito, o enxerto não pega e a gente fica com o paciente com tendência à Uhum. doença dinâmica, né? Perfeito. E no Nanere também. A gente fez um levantamento, não foi, Rosélio? Acho que até Foi. 2014, em que a gente praticava mais a total com implante, a gente tinha 62% dos pacientes cursando no final do primeiro ano com hipoparatireoidismo, certo? E a partir de 2014, 2015, Paulo Guilherme, que é Paulo Guilherme Medic, que inclusive é formado no HC de São Paulo, cirurgião de cabeça e pescoço, ele passou a fazer subtotal, tá? E só Uhum. nessas ocasiões em que ele encontrava realmente 3 ou 4 glândulas muito doentes, em que ele não queria deixar, e aí ele fazia o implante. E aí a gente viu que isso reduziu aí para em torno de 20 a 30% de Reduziu hipopara bastante. pós-transplante. Reduziu bastante. Um outro levantamento que a gente fez em 2018. A gente saiu de uma situação, Aloysio, eu acho que muito mais confortável, Ed. Eu acho que a gente saiu de uma. O que a gente faz hoje no Ananere, na verdade, é tirar o paciente de uma situação caótica e transformar o hiperpara dele numa situação clínica mais confortável Tratável, para que o tratável, né? médico possa manusear com muito menos droga. Que eu acho que isso também cria um impacto importante, inclusive na aderência do doente e no manuseio da doença óssea quando o doente vai para a clínica. Então, eu acho que o subtotal trouxe uma perspectiva de melhora muito importante para a gente, entendeu? Assim, nesse aspecto, a gente sai de uma situação de caos, né, que nós estamos vivenciando ainda, infelizmente, pós-pandemia, mas a gente sai dessa situação de caos e transforma isso num hiperpara com 600, 700 de PTH, que é muito mais fácil de você manusear isso até numa clínica satélite e diante da dificuldade que a gente está tendo hoje de financiamento da nefrologia, né? Que eu acho que isso é uma realidade, infelizmente, aqui na Bahia. O que a gente tem feito também, que acho que vale como uma sugestão para vocês que não têm o PTH intraoperatório, além do PTH intraoperatório, a gente está fazendo um PTH na alta. Assim, colhe e o paciente vai embora. Porque aí você tem esse PTH da alta, porque se foi total, esse PTH da alta ou é indetectável, ou ele é 5, ou ele é 10. Porque aí não, nesse caso eu acho que realmente aí ficou, porque um mês depois não é enxerto, né? Maio para julho, 1137, a gente sabe que não é do enxerto. Não, né? calma, doutor Luiz. Não, doutor Luiz, ele operou em 27 de julho, tá? Então, esse valor de julho, eu não sei ainda se é na alta ou se é na admissão. Tássila, sabe dizer? Entendi. O de 2 Não, mil esse daí é pós-operatório. e o de 11 mil é pós-operatório. Eu estava entendendo que era pós. Tá. Então, de maio para julho, vamos supor aí que tenha um mês, este 1107 não pode ser do enxerto, né? Não tem enxerto e desse PTH. Mas é bom, assim, você ter um PTH na alta, porque se lá no ambulatório, quando ele volta, ele já está com 2 meses depois com 300, você fala, sobrou coisa. Isso não é enxerto. E se ele chegar lá depois com 30, você fala, tá bom, o enxerto está pegando. Então é uma coisa que dá uma direção boa para a gente.
Aqui Tem a uma gente tem coisa que tabeleta eu seguinte, observo, tá? assim, sabe? Às vezes que dá para perceber logo de cara que se a coisa foi efetiva ou não, né? Às vezes não é nem hipocalcemia, porque como a gente faz a correção de cálcio logo de cara, assim, às vezes não dá tempo nem do paciente fazer hipocalcemia. Mas uma coisa que muda rapidamente é o fósforo, tá entendendo? Aquele paciente que vinha com hiperfosfatemia, ou com Com geralmente certeza. um fósforo maior, daqui a pouco o fósforo está ali em 2, 3, ou ele nunca teve aquele fósforo. Quando isso acontece, é um bom sinal, né? E juntando com a fosfatase, que também dá aquela subida. Mas Uhum. realmente, assim, de forma bem objetiva, é dosar o PTH. Aloysio, só para complementar, tinha alguns trabalhos mais antigos que falavam que quando você tinha no pós-operatório um PTH dentro do valor da normalidade, era quase 100% de certeza de que tinha sido retirado o suficiente de glândula e ficado o suficiente de glândula. Sim. E quando você tem abaixo do valor inferior, aí é aquilo que você falou mesmo. E quando fica acima do valor normal, a chance de ter ficado mais do que devia, ou um tecido adenomatoso, é considerável. A gente tem notado isso no dia a dia nos nossos pacientes, que mais ou menos é isso aí. Eu não tenho um levantamento disso, mas bate mais ou menos com um trabalho lá de 1900 e alguma coisa, que eu não me recordo agora, a data. Então, a gente considera assim, entrou dentro da faixa de normalidade no PO, é sinal de que tiraram o que tinham que tirar e sobrou o que tinha que sobrar. Tá, beleza. Uhum. Beleza, vamos Vamos continuar, dar Tássila. seguimento. Pronto. Dê seguimento. Depois da alta hospitalar, o paciente manteve acompanhamento no ambulatório de DMO para ajuste fino, né, das medicações. Isso foi em 2016 e tivemos um gap, né, de 2016 até 2019 no acompanhamento desse paciente. Ele chegou a retornar em 2017 para avaliações pré-transplante, mas depois no ambulatório de DMO retornou de fato em 2019. Em 2019 ele retornou em junho, assintomático, sem queixas. Vinha em uso à época de calcitriol, 2 comprimidos a cada diálise, e carbonato de cálcio, 2 comprimidos 3 vezes ao dia. Nesse momento foi orientado a suspender o calcitriol e manter o carbonato de cálcio. Ele trazia em exames laboratoriais um cálcio iônico de 1,41, fosfatase alcalina de 102, PTH de 66,9 e um fósforo de 5,2. Nesse momento, ele recebeu alta do nosso ambulatório de DMO e orientado a retornar, se necessário, se houvesse um novo aumento de PTH para cima de 150. Só que ele acabou retornando ao nosso ambulatório, na verdade, em setembro de 2019, por conta de um outro problema. Ele teve o diagnóstico, ele foi um dos pacientes acometidos por intoxicação aguda por alumínio. Nesse momento, em setembro de 2019, ele trouxe uma dosagem sérica de alumínio de 317. Nesse momento, tinha um cálcio iônico de 1,3, fosfatase alcalina de 115, PTH de 357 e um fósforo de 6,4. Nesse momento, ele queixava-se de prurido difuso e já havia sido iniciado o tratamento com desferal na clínica satélite. No momento da consulta, ele já tinha sido submetido a 6 doses do desferal pré-diálise. Foi calculada uma dose de 5 mg por quilo de peso e realizada a dose pré-diálise uma vez por semana. Ele era um paciente que realizava hemodiálise por 5 horas após a infusão do DFO com capilar de alto fluxo. E havia uma programação. Tássila, a dose não é pré, é pós, feita no final da diálise, o desferal. Não, era feito pré, Carol. Ah, era? Esse protocolo foi, porque assim, na porque verdade... era muito alto. Porque era muito alto, exatamente. Sim. Então, assim, a opção foi o seguinte, entre 150... Para não fazer uma intoxicação neurológica aguda, exatamente, né? Porque foi um evento agudo, né? Entendi. E assim, vários pacientes tiveram mioclonia, tiveram comprometimento neurológico. Então, o protocolo foi... O receio da gente era a mobilização
mobilizar muito mais alumínio do que o paciente já tinha. Porque isso foi dosagem isolada. Isso não foi teste, isso foi dosagem sérica, repetido e confirmado na APAI. Né? Então, assim, o protocolo foi quem tinha maior que 200, tá certo? Ou quem tinha evento neurológico, mioclonia, ou algum evento convulsivo, sem ter tido a história prévia, esses doentes foram submetidos ao tratamento com desferal pré-diálise. Então, ele ia para a instituição, ele recebia 5 miligramas de desferal em bomba e dialisava 5 horas depois. Não dava, pelo contingente de pessoas, não foi possível fazer isso em larga escala. Então, infelizmente, esses doentes ficaram fazendo esse tipo de tratamento uma vez por semana, tá certo? E já chamando a atenção, acho que Ed já pode até fazer análise dele, por exemplo, esse retorno dele em maio, quando eu já dei alta para ele do ambulatório, achando que eu tinha usado uma dose já um pouco excessiva de carbonato ou de vitamina D, né, saindo daquela fase do hiperpara residual, pós-PTX, e eu olho esse paciente em maio de 2019, eu interpreto isso como tratei o hiperpara. Na verdade, isso já era o início do processo de intoxicação aguda por alumínio, que até então a gente não sabia. Entendeu? Realmente é muito interessante isso que você falou, viu, Rosélia? Eu Exatamente. estava pensando aqui exatamente qual era o PTH antes disso, tá entendendo? O PTH Porque, dele antes era 800, 900. pois é. Porque eu tive Então, acesso a esses dados na clínica, entendeu? Porque eu estava na época, na ocasião, eu estava na instituição. Então, ele tinha um PTH de 900, entendeu? E aí ele foi para o ambulatório, ele tinha tido um retorno no ambulatório, e para mim, eu imaginava que eu tinha tratado o hiperpara. E, na verdade, já era o alumínio intoxicação agindo de alguma maneira. Você está exatamente. A entendendo? gente sabe que o alumínio, né, ele age no receptor de cálcio, né? Ele Isso. tem uma ação, interage com o receptor de cálcio e causa uma supressão do PTH. E a gente vê muito isso no dia a dia, né? Quando a gente tem um paciente Com que é certeza. intoxicado por alumínio e fica aquele PTH ali 100, 150, e quando você começa a tratar ele, daqui a pouco está em 1000. Quando você retirou o alumínio da paratireoide, aquela supressão ela deixa de existir e o hiperparatiroidismo começa a aparecer. Então, isso foi realmente muito interessante isso aí que aconteceu, né? E E assim, que o mais foi interessante... o que conseguiram descobrir a fonte? Foi o que aconteceu? Sim, doutora, Foi um Acho que centro foi único? o foi um tratamento centro de água, único. Wanda. Foi um centro único e uma quebra de barreira, né? Isso. Um acidente. O que é exatamente uma queda de barreira, Caroline? Quebra Explica aí. das A queda de barreira aqui, infelizmente, a gente não pode. É uma A situação queda de diferente. barreira, realmente em Recife. Na verdade, houve uma quebra de barreira que a gente disse, houve uma falha na manutenção dos filtros, né? Exatamente. Num serviço Houve uma isolado. negligência. Na verdade, ficou comprovado, eu acho que isso não tem problema nenhum ser mencionado. Sim. Foi uma falha do técnico. Isso já é a segunda vez que eu vejo, por isso que eu fiz questão de trazer esse caso, porque também eu tenho outras discussões que eu quero depois pedir ajuda de vocês, porque esse rapaz é jovem. Társila vai mostrar isso. Assim, na verdade, ele falsificava os laudos, na verdade, da condutividade. Né? Então, infelizmente, tratamento de água é uma coisa que a gente tem que tomar, tem que ter vigilância e mais vigilância, né? Quer dizer, eu vigio Carol, Carol vigia Ed, Ed vigia a Luísa e assim sucessivamente. Né? Infelizmente foi isso. E foi uma situação, assim, bem difícil para esse ótimo. serviço, porque você imagine o que é de entre 1 e 2 meses você ter toda uma clínica de diálise apresentando múltiplos sintomas, né? Na verdade, de 240 pessoas, mais ou menos, em tratamento, 180 se intoxicaram. Né? De intoxicações agudas, né, Rosé? Aguda, não foi crônica, tá certo? Aguda. Né? Isso foi uma coisa aguda que aconteceu. Né? A primeira manifestação,
Eu acho que esse caso é emblemático, porque isso serve de exemplo para todos nós. A primeira manifestação dos doentes foi infecção por bactéria de água, né? Em seguida, veio uma anemia maciça. Associada a essa anemia maciça, os doentes começaram a ficar hipercalcêmicos e com muita dor óssea. Aí, no terceiro momento, veio as alterações neurológicas, né? Agora, o que mais me chamava a atenção em Pedro é que, assim, eu não sei se porque ele tinha um hiperpara de base, esse menino, Ed, era oligoassintomático, Carol. Para não dizer que Pedro não teve nada, eu posso falar o nome dele porque ele não estou falando sobrenome. Ele teve uma anemia, assim, que de 11 mais ou menos era o basal dele, foi para 7. Mas se você fosse olhar na população dos doentes acometidos, talvez ele tenha sido um dos que menos teve anemia. Mas era impressionante o quanto que esse menino resistiu a isso. Esse exame foi repetido e confirmado 2 vezes. E, na verdade, a minha alta em maio já era o prenúncio de um alumínio que eu não sabia. Tinha como saber. Não tinha como saber, né? Você descreveu aí, Rosélia, o que acontecia no início, quando se tinha intoxicação alumínica, né? Exato. Naquelas primeiras, se descrevia que, por exemplo, a alteração da água da cidade, botaram muito alumínio, terminou contaminando as pessoas, né? As pessoas faziam diálise, né? E que dava tudo isso, que hoje em dia a gente não encontra mais isso, né? A gente tem um tratamento que a gente pode ter até intoxicação, mas nesse nível aí, só numa situação dessa que realmente é dramática, né? É dramática, foi dramática. Carol, vocês acham que quando ele fez a PTX, ele já estava intoxicado ou não? Não dá para dizer, Luiz. Isso foi depois, porque ele era pouco depois. Ele já estava, o delay aí a diferença é 3 anos. Eu não acredito, não, porque esse evento, se ele tinha alguma coisa no agora osso, eu vi, 2019, tá certo. Entendeu? Se ele tinha algo, porque Ed chamou a atenção de uma coisa importante, que é assim, por que esse menino, com tanta deformidade óssea, ele saiu com tão pouca dose de calcitriol e carbonato? Será que ele já tinha algum grau de intoxicação? É bem provável. Mas esse evento aqui, isso foi agudo. Entendeu? A gente até questiona, doutor Aloysio, por mais que seja recomendado, né, pelo guideline nosso brasileiro, que todo paciente que vai ser submetido a uma paratireoidectomia possa fazer realmente um teste aldosteral antes, para que a gente possa ter essa orientação se ele tem ou não uma suspeição alta para intoxicação por alumínio prévia a PTX. A gente questiona até o valor preditivo desse teste aldosteral na hora que eu tenho um paciente de tão alta remodelação óssea, né? Porque ele chega com 2.000 de PTH e 400, quase 500 de fosfatase alcalina. Então, de repente, você pode ter um teste positivo ou dentro de uma faixa ali que você possa suspeitar que seja. A gente fazia biópsia antes, para pior ainda. Antes? Quando não tinha... eu sei. Quando não tinha... dosagem de alumínio, teste de cerol, a gente fazia biópsia. Era a carroça na frente dos burros. Mas assim, entenda que até o valor preditivo desse teste pré-PTX ia ser difícil de interpretar também, né? Com a alta remodelação que ele tinha. Isso. Aqui a gente não faz, assim, é mandatório você indicou a PTX, fazer a pergunta, esse paciente pode estar intoxicado com alumínio? É mandatório você fazer esse tipo de pergunta. E a gente faz uma investigação mais aprofundada mesmo quando a gente acha que tem algum substrato clínico. Sintomas, paciente exposição, muito tempo de diálise, e às vezes um tipo de perfil que às vezes é comum no paciente intoxicado. Com muita hipercalcemia, muita hiperfosfatemia, e às vezes também um hiperpara muito severo pode dar também. A gente não faz teste da deferoxamina. Por quê? Porque a gente não tem assim, a questão da dosagem do alumínio.
Eu acho que a dosagem do alumínio ainda é uma coisa assim, é uma barreira, sabe? Uhum. A gente tem muita limitação de conseguir dosar em locais que tenha credibilidade, que lhe dê confiança no resultado. Então, quando a Perfeito. gente acha que existe realmente uma possibilidade importante de intoxicação, a gente vai realmente para a biópsia. Mas aí a gente seleciona de acordo com esses critérios aí clínicos e laboratoriais. Uhum. Ed, uma pergunta da doutora Lívia Abrão. Ela está pedindo para você repetir a relação do alumínio do PTH. Você explicou aí para suspeitar que o aumento do PTH foi posterior à intoxicação. Ao contrário, não foi, não? Eu não E a estou relação entendendo. do... Ela A pediu para pergunta, você a repetir aquela pergunta é relação, correta, né? a relação do alumínio e do PTH que você explicou quando você suspeitou que o aumento do PTH foi posterior à intoxicação. Acho que não dá para a gente dizer isso, né? Acho que ela quis dizer aquela relação de como funciona o alumínio na glândula, né? No Isso, Uhum. receptor. Se puder repetir para ela. O alumínio, ele parece uma espécie de calcimimético, né? Ele mais Exatamente. ou menos se liga lá no receptor de cálcio, dificultando, aliás, ao contrário, né? Tá entendendo? Informando a glândula. Exatamente. Ele inibe a glândula, né? Ele inibe a E é como produção se, de PTH. exatamente, é uma espécie de calcimimético. É mais ou menos Exatamente. a ação de um calcimimético, né? Então, isso faz que haja a supressão da produção de PTH. É como se a glândula está dizendo que não precisa produzir PTH porque parece que o cálcio está agindo lá. É mais ou menos por aí. Uhum. Muito bem. Vamos lá, Társila. Podemos ir, Ed? Sim, bora. Eu queria, realmente assim, eu nunca vi nada de intoxicação aguda, nunca vi na minha vida, tá entendendo? E Aham. eu vi aí que você usou, assim, orientado a manter tratamento com Desferal até completar 12 doses. Qual foi o critério que vocês usaram para escolher esse Na tempo de... verdade, isso foi uma discussão que eu tive na época que eu estava trabalhando na empresa. Eu fui contra os 3 meses, né? Eu queria 6 meses de tratamento, né? Esse foi o meu pleito, porque eu acho que pela magnitude do evento, eu acho que seria impossível na minha concepção, pela minha experiência, porque assim, eu sou da velha guarda, né? Então, eu sou nefrossaura. Cheguei, sou aluna do Aloísio, e eu peguei intoxicação alumínica crônica, onde você tinha 80%, 90% de alumínio. E isso era crônico, ou seja, você não tinha, naquela época, nem possibilidade de fazer a dosagem isolada de alumínio, porque se fizesse, provavelmente estaria elevado. A gente tinha biópsia. Então, no mínimo 6 meses. Né? Então, isso foi um critério que a instituição, que a Câmara Técnica da empresa instituiu. Mas eu fui contra. Eu fui contra porque, na minha concepção, pela gravidade do evento, entendeu? Mesmo que o teste aldosteral estivesse sendo realizado após os 120 dias, para mim, 90 dias, para mim, era impossível imaginar que aqueles doentes, tá certo, estivessem livres do alumínio somente com 90 dias de tratamento. O teste aldosteral poderia se repetir 100 vezes, que para mim, eu continuava mantendo a minha observação. Entendeu? Assim, o meu desejo foi de fazer 6 meses. Tem muito tempo que eu trato um ano. Gente, Exatamente. basta olhar quem algum dia leu a minha tese. A gente está sabendo que é muito velha, está publicada, mas assim, 6 meses não é nada, gente. 6 meses não é nada. Outra literatura, mas aí você pega esse doente no ambulatório, você continua o tratamento independente. O problema todo, Wanda, é que agora a gente só consegue a liberação de Desferal na Bahia mediante teste positivo, tá? Que é um estudo, tá? E biópsia. Tá? Porque também a solicitação do Desferal tem que estar vinculada à LME da clínica, entendeu, doutora Wanda? O ambulatório não tem autonomia de pedir uma medicação de alto custo.
É diferente Tem que da estar USP, vinculado. da É, USP, Wanda, que vocês é que liberam a medicação. A gente não. é. A gente faz a observação para o colega e ele é que tem que fazer a solicitação da medicação. Mas é porque essa medicação não foi liberada pela CESAP. Isso aí foi uma compra que a empresa teve que arcar. Tá certo? Vamos Vamos lá, lá. Tássila. Vamos lá. Então, nesse momento, né, foi orientado as 12 doses, foi suspenso o carbonato de cálcio, calcitriol, introduzido Renagel, 3 comprimidos em cada refeição. Isso em setembro. Ele retornou para a gente em dezembro de 2019, também assintomático, havia concluído, né, essas 12 doses, conforme o estipulado do Desferal, em novembro de 2019. E já tinha feito um teste ao Desferal na época, mas não trouxe para consulta o resultado. Nessa época, vinha em uso do Renagel, 3 comprimidos a cada refeição, e a eritropoetina semanal. Nesse momento, ele não trouxe exames laboratoriais para que fosse avaliado. A nossa conduta era com paciente, né? Avaliação, um paciente pós-paratiroidectomia com quadro de intoxicação por alumínio aguda, que ficamos no aguardo do resultado do teste ao Desferal. Se positivo, a orientação que daríamos era de manter por mais 3 meses o tratamento e, se viesse negativo o teste, seria indicada a realização de biópsia óssea. E ficou programado o retorno para ele no início de março do ano subsequente, em 2020. Ele retornou em julho de 2020, mantendo-se assintomático, completou o tratamento em novembro de 2019 e trouxe o resultado do teste ao Desferal com um delta de 38,1. Nesse momento, tinha um PTH de 888, fosfatase alcalina de 134, cálcio total de 9 e um fósforo de 4, sendo feita a nossa suspeita de uma doença mista por alumínio questionado, na verdade, não é uma doença mista por alumínio com osteoporose. O racional teórico para esse paciente era de um paciente jovem com intoxicação aguda e grave por alumínio. Foi submetido ao tratamento com Desferal por apenas 90 dias. Após esse tratamento, o teste se manteve negativo, com PTH em ascensão, sem correspondência com os níveis de fosfatase alcalina. Nesse momento, foi indicada a realização de biópsia óssea com agulha de Jamshid ou trefina e com a realização de histomorfometria de osso não descalcificado para pesquisa de intoxicação alumínica. Bom, por que eu tenho que explicar? Assim, ele tinha um inventário ósseo, eu não tinha densitometria, também densitometria provavelmente, Ed, ia até mais me atrapalhar, porque é bem provável que a densitometria, mas ele tinha um inventário ósseo com uma redução muito importante. Era visível a redução da densidade óssea desse menino. Era uma coisa assim, muito, muito importante. Né? Quem trabalha com ambulatório de doença óssea está acostumado a ver raio-x de osso o tempo todo. Então, era visível a redução da densidade mineral óssea. Eu não insisti na densitometria, até porque eu tinha a convicção de que ele tinha alumínio, e tinha muito alumínio ainda. Né? E, obviamente, a densitometria eu acho até que daria um falso positivo. Né? Eu queria até a sua opinião do Aloysio e da Wanda. Então, eu insisti na biópsia com trefina. Eu não fiz essa biópsia, eu não fiz essa biópsia no Ananeri, porque, infelizmente, a nossa agulha estava completamente danificada. E também porque eu achava que, na minha opinião, a empresa deveria custear isso para o doente. Né? Então, o paciente aceitou essa condição minha, ele entendeu essa condição minha que eu coloquei para ele, e ele foi na justiça
procurar os direitos dele, né? E graças a Deus ele conseguiu não só as questões jurídicas que eram pertinentes ao caso, mas ele conseguiu que o juiz entendesse dessa biópsia e foi feita a biópsia dele em Curitiba. Seria muito surpreendente se ele não tivesse osteoporose, né? Porque seria assim, a gente teria que estudar exatamente por que é que ele não tem osteoporose. Protegeu ele, né? Exatamente, porque depois dessa história todinha que é descrita aí, né? O paciente com comprometimento ósseo deste nível, o diagnóstico de osteoporose é muito provável, né? Uhum. Perfeito. Acho que a gente pode discutir um pouco aqui do valor preditivo do teste aldosteral, né? Um médico no ambulatório. O que é que, Ed, você interpretaria nesse contexto aí do paciente com 880 de PTH, uma fosfatase alcalina praticamente dentro do normal, vamos dizer assim, um cálcio de 9 e um fósforo de 4. E o paciente vem com esse teste aldosteral, né? É claro que o antecedente dele, né, de já ter tanto tempo em diálise, aí ele já estava somando 16 anos em diálise. É possível que esse teste aldosteral, embora dentro de um PTH aceitável que está, tenha um bom valor preditivo, né? Não descartaria a possibilidade de uma intoxicação crônica, né? Não descartaria a possibilidade de uma intoxicação crônica por alumínio. É o que eu interpreto. Não sei como é que você interpretaria. Não sei. Eu imagino assim, olha, de uma forma geral, assim, bem prático para todo mundo, tá certo? Quando você faz um teste de deferoxamina, você tem que lembrar de duas coisas. Primeiro é do depósito de ferro do paciente. Por quê? Porque desferoxamina é muito interessante, porque a desferoxamina, historicamente, ela foi criada para ser um antibiótico. Não sei se vocês já leram sobre isso, tá entendendo? Era para ser um antibiótico. In vitro era maravilhoso. Parecia mais a hidroxicloroquina, tá entendendo? Matava tudo. Mas em vivo não matava nada. O paciente só tomava desferoxamina e saía com a urina escura, tá entendendo? E depois ele foi ver por que a urina é escura e viram que o problema era o ferro, né, que tinha na urina. Então, na verdade, a desferoxamina foi mais atrelada inicialmente ao ferro do que ao alumínio. E os dois ficam competindo pela ligação com a desferoxamina. Então, se você tem mais ferro ou menos ferro, você vai ter maior possibilidade de o alumínio se ligar ou não. Existe uma competição, né? Então você tem que ter uma ferritina, um depósito de ferro, dentro de um patamar adequado. E a outra coisa é se pacientes que têm uma remodelação óssea muito alta, esse aumento da reabsorção, quando reabsorve, às vezes você reabsorve e bota alumínio para fora também. Então é outra coisa que pode atrapalhar, não é? Olha, eu juro a vocês, eu acho que nesses 15, então, eu não sei mais nem quantos anos são. 2003 para cá, são 19 anos, né? A gente não utiliza muito o teste aldosteral pela dificuldade da dosagem, tá entendendo? De uma forma bem prática, é isso aí que a gente seguia para fazer, assim, interpretação do teste, né? Lembrando que um teste aldosteral positivo é quando você tem um delta maior que 50, né? Isso é que é importante. A gente faz mesmo a biópsia quando a gente acha que precisa. Parece ser meio invasivo, né? Interessante é que a intoxicação alumínica parece que a gente não sei se a gente vai se ver livre dela, né? É uma coisa do outro mundo. E a gente recentemente fez um levantamento. Em 15 anos, a gente fez 250 biópsias, né? E a percentagem de intoxicação continua praticamente a mesma. Caiu de 50 e pouco para 46. Tá entendendo? Então, a gente ainda tem um problema que ainda está nos dando muita dor de cabeça, né? Apesar que a gente lembra que são dados de um serviço específico, assim, tem um bias de seleção, os pacientes já são
direcionados com pacientes graves, né? Mas mesmo assim, é muito alumínio ainda que a gente encontra. Uhum. Dados meus, Ed, não são muito diferentes dos teus. Nós temos, quando a gente levanta, por exemplo, as biópsias nossas, a gente já tem quase umas 400, a gente nota que 70% dos pacientes têm algum grau de alumínio no osso, não necessariamente intoxicação. Quando você fala em intoxicação, a gente vê os 55% ainda, apesar de desde 91 estar fazendo biópsia. Então, lógico que a gente tem que levar em consideração o que você falou, né, que é o fato de que a gente está biopsiando muito mais pacientes que a gente está procurando alumínio. Então a gente vai encontrar mais alumínio. Mas os dados não são muito diferentes dos teus, não. Viu? Pode prosseguir, Tassi. Ele retorna para a gente em 2021, aguardando ainda a realização da biópsia óssea, havia sido liberado. Vinha em pulsoterapia com calcitriol, conforme a orientação, né, da clínica que ele fazia acompanhamento. E nos exames laboratoriais, trazia um cálcio total de 10,4, fosfatase alcalina de 109, PTH de 356 e um fósforo de 6,7. Nossa conduta diante dos achados foi de reduzir a dose do calcitriol para 3 comprimidos após a hemodiálise, manter o Renagel 3 comprimidos a cada refeição, Sinacal 7 mantido também a 60 mg dia e mantido a indicação de biópsia óssea. Programado o retorno desse doente para a gente em 2021. Ele retorna em 2021 com novo teste ao DFO, dessa vez com um delta de 40,5. Vinha nessa época em uso de Sinacal 7 30 mg dia, referia a suspensão do calcitriol devido à hiperfosfatemia. Em outubro ele trouxe exames de setembro, dessa vez com cálcio iônico de 1,18, fosfatase alcalina de 100, PTH de 744 e fósforo de 6,5. Orientamos manter a suspensão do calcitriol, o Sinacal 7 mantido em 30 mg dia e o Renagel na mesma dosagem. Visto mais uma vez o teste aldosteral negativo, mas a biópsia óssea ainda não havia sido realizada. Foi mantida a indicação da realização de biópsia óssea, visto que é o método padrão ouro, e o paciente mantinha a elevação de PTH sem a correlação da elevação da fosfatase alcalina. Em 2022, ele fez a biópsia, conseguiu fazer, não me recordo se foi em março ou foi em abril de 2022, e trouxe o resultado da biópsia. Perdão, foi em março. Foi visto na biópsia um fragmento ósseo com 2 corticais, com porosidade aumentada, osso trabecular sem conectividade e com redução de volume. Visto também osteoides com valores médios de superfície e espessura dentro do valor de referência, entretanto, algumas regiões com aumento da espessura. Foi observado lacunas de Hall-Ship com células ósseas e fibroide medular e a presença de depósito de alumínio em mais de 20% da superfície das trabéculas. Nesse exame não foi realizada a avaliação dinâmica, porque não foi feita a marcação previamente com tetraciclina. A conclusão da biópsia foi de uma microarquitetura deteriorada com alta remodelação e depósitos de alumínio acima de 20%. Deixa eu fazer uma pergunta. Desculpa, essa biópsia ela foi vista onde? Você sabe dizer? Ela foi feita em Curitiba, Foi vista em Curitiba. Isso. Mas foi feita. Os resultados numéricos, o paciente tinha um volume ósseo de 15,2, tinha uma importante separação das traves ósseas, com valor de 879,
Número de traves também reduzida. Dos parâmetros de formação, a superfície osteoide mensurada em 6,3. Dos parâmetros de reabsorção, a superfície reabsorvida de 6,3 e a superfície osteoclástica de 0,62. Os parâmetros dinâmicos não foram avaliados porque não houve a marcação prévia com a tetraciclina. Essa é a primeira imagem da biópsia do paciente, no qual é visto uma rarefação importante das trabéculas ósseas com a perda da conectividade. Isso é a cortical, você sabe dizer, não? Sim, sim. Não, isso é trabecular, viu, Ed? Né? Certo. Isso é trabecular. Eu achei interessante, sabe? Infelizmente. Muito interessante. Porque você vê que ali tem o diagnóstico de osteoporose bem estabelecido, né? Aí você vê que tem a formação óssea, parece. E aumento O osteoide fica na dele lá, não tem nem aumento, viu, Carol? Tinha um Parece aumento que um os pouquinho de parâmetros osteoide. E tinha parece aumento que de os parâmetros reabsorção. estão mais ou menos pela isomorfometria, né? Estão mais ou menos normais, tem aumento de reabsorção. Agora, quando você vê isso aqui, parece uma cara de uma doença dinâmica. Não sei se foi onde tiraram a foto, tá entendendo? Vou fazer uma crítica a essa biópsia. Não tiraram o plástico. Foi não. Não, acho bom, Aloysio, porque senão Tirou o você plástico lê direito. carne, né? Pelo E amor de aí Deus. a coloração tá ruim, não dá para ver a diferença entre osteoide e mineralizado. Uhum. Eu tô vendo A gente num vê aqui um cantinho, pouquinho à esquerda aqui, né? Um pouco de osteoide aqui à aqui esquerda. nesse buraco eu não consigo apontar, Não vi mas nada, esse pessoal. buraco no meio da trave aqui deve ter clasto ali, reabsorção no buraco aqui. Essa ponta do lado esquerdo parece que tem um pouquinho de osteoide, mas não dá para afirmar que não tenha, né? Porque a coloração está muito ruim, ela não deu diferença entre osteoide e mineralizado. Praticamente não, né? Essas dobras que tem na medula, isso é plástico dobrado. Outra coisa aí, né, gente? Pelo amor do Deus me livre, você quer dar uma ideia para a pessoa. Você não vai nesse aumento, você vai num aumento muito menor, e aí você mostra realmente o que é que tem nessa história, né? Olha, é uma biópsia, assim, infelizmente, de uma qualidade que dá desanimada da vida de ver uma desgraça dessa, né? Não aguenta. Eles estão com problema da técnica lá, viu, Wanda? Ela veio aqui em São Paulo, ficou uns 3, 4 dias aqui com o Marcos, tirando as dúvidas dela, mas eu acho que eles não conseguiram ainda chegar lá no ponto. Olha, sabe o que a gente fica desanimado da vida, né? Porque é o seguinte, né? Tudo isso, desculpa dizer, mas é o seguinte. No Ananeri, vocês teriam pelo menos uma agulha de gemicide. Vocês teriam uma agulha de gemicide para fazer. E outra, se vocês tivessem uma agulha tão ruim, telefonasse para a gente, que a gente estava cheio de agulha, e a gente manda uma agulha para vocês. Uma agulha, por exemplo, no Leandro, não é uma barbaridade, daria para afiar essa agulha, dava para fazer qualquer coisa. O que é o mais maluco dessa história? Não, resolveu, o doente entra na justiça, o centro é pressionado, o centro não entrou em contato com 2 centros que fazem biópsia de graça. Ele foi pagar para fazer essa biópsia, que, mil perdões, é uma desgraça. Ela mudou de terreiro, ela saiu lá de vir com a gente, apesar de eu jurar para vocês que eu não briguei, eu não sei quantas vezes a Meire pegou um avião, foi até Curitiba para ensinar a cortar, para ensinar a fazer tudo. Aí não, o cara que fazia caiu fora, tá? Foi para outro lugar, entrou uma outra pessoa, volta para a gente ensina tudo, aí você é obrigada a ver um negócio desses, né? O passo é o seguinte, porque eu quero ver a coloração para alumínio. Por favor, o passo é o seguinte. Bem que essa biópsia, deixa eu fazer, essa biópsia foi quando? Que ano? Foi recente. Março de 2022. Recente.
Não, Então, eu ela vou já, Agora. essa coloração Porque ele mantém, ela já tinha Wanda, na passado verdade, com a assim, gente. na época, na ocasião, a gente tinha uma agulha muito ruim, né? Eu não me sentia à vontade de fazer isso com o material que a gente tinha no hospital, né? Então, eu achei que talvez fosse mais seguro para ele. Agora, tinha... Desde quando, Rosélia, você fica mandando o doente para a clínica resolver um negócio que realmente não precisa ser a clínica? Vocês são o centro. Vocês fazem e mandam ou para Luiz ou para mim, ou que mandar também para o Paraná, não tem nenhum problema. Assim, se eu tivesse material adequado, Wanda, eu teria feito. Mas a minha agulha estava muito ruim. Eu não me senti confortável em fazer. Entendeu? Até porque eu estava tratando de uma situação que realmente, para mim, eu vivenciei essa situação. Eu fiquei realmente muito preocupada com o material que eu tinha disponível no Ananeri na época em tirar esse fragmento ósseo. Eu não me senti confortável. Pode ser alvo de crítica, porque para mim é o mais correto. Né? Naquele momento, foi que para mim parecia mais correto eu mandar ele para um grande centro, entendeu? Ou com mais segurança, depois de tudo que ele já tinha passado, com material mais adequado para poder fazer a retirada do material. Eu acho que isso pode servir de crítica, mas foi o que para mim me pareceu que seria mais seguro para o doente naquele momento, diante da dificuldade que eu tinha naquela situação de conseguir um material apropriado, entendeu? Essa opção foi minha. Não, eu vou comentar essa coloração também, porque o dia que essa coloração mostrar alguma coisa na face da Terra, me desculpe, mas não dá. Você tem dobras para valer, aí depositou o corante, você tem manchas enormes, você não tem a linha de alumínio. Você não tem. Essa onde está a seta, que está sendo interpretada como o depósito de alumínio, você pode ser nada. É um campo. Não sei se mandaram só essa foto para vocês, mas isso daí, tecnicamente, é o tipo da coisa que não dá para concluir absolutamente nada. E ela sai muito pela tangente, mais que 20%. Mais que 20% pode ser 30%, 40%, 50%, pode ser qualquer coisa, entende? Essa mancha marrom, você acha que isso não é alumínio, Wanda? Não sei, não dá para dizer. O alumínio é azul dessa coloração. Não, eu sei. sei. Essa coloração ele é azul. Está marrom. O brasileiro tem tecnologia. O que é o pior de tudo, né? É que é o único centro que cobra. O único centro que cobra a biópsia, entende? Ele cobra, ele pagou para fazer isso. O nosso, assim, tem 5 mil biópsias. 5 mil eu tenho. Quantas você tem, Aloysio? Nós nunca pagamos, nunca cobramos um centavo de vocês. O tipo de negócio que a gente cai para trás. Eu caio para trás, vocês me desculpem. Mas, assim, fazer um caminho torto para fazer uma biópsia de osso, não, eu não tenho nada contra. Ela talvez vá melhorar bastante. Ela vem lá, eu acho que ela parou de ir lá porque ficou com vergonha. Vai para o Aloysio. Eu fico... gente, desculpa, viu? Mas eu realmente fico besta. Não, eu acho que você tem que dar a sua opinião. Assim, eu tenho que dar a minha versão. Né? Não, eu sei. Eu só estou dizendo o seguinte, na época, foi a maneira que me pareceu mais segura para o doente. Né? A empresa, no meu entendimento, eles poderiam arcar com isso, né, por outras questões, e eu achava que o doente estaria mais seguro do que com o material que eu tinha no Ananeri. Então, eu fiz a coisa achando que eu estava fazendo aquilo que era de maior segurança para o doente diante de tanta atrocidade que ele já tinha passado. Pode ter sido um engano da minha parte, mas eu fiz a coisa achando que era... Tem mais slides. Pessoal, vamos desligar os microfones, por favor. A gente não desliguei, a gente vai falando. Continuar ouvindo, então. Eu estava falando antes. Agora desligou. Acho
que é Lívia. Lívia Abraão. Lívia Abraão. Vou desligar agora. Esse é aquele buraco que eu estava vendo de longe, né? Que tem uns clastos aqui, toda a reabsorção, tem fibrose, mas realmente não dá para. Osteoide não dá para dizer. Por exemplo, aqui à direita, embaixo no canto, isso me parece um osteoide bem largo, com blasto. Mas assim, jurar até onde vai isso? Uhum. E a espessura osteoide acho que foi dada normal, né? E não, pelo menos por esse E campo, não deu estaria normal. discretamente aumentada a Não espessura estaria osteoide. normal. Do outro lado dessa trave, onde tem o buraco, do lado de cima, também tem, parece que todo o trajeto aqui de osteoide. Mas como é que ela fez? Como é que eles lá no laboratório fizeram histomorfometria numa biópsia dessa qualidade? É isso que eu me questiono. Entendi. Társila, tem mais algum slide? Sim, tem. Então, ao trazer o resultado da biópsia, foi confirmada o que já suspeitávamos, que o paciente vinha ainda com a intoxicação não tratada adequadamente desde 2019. Foi indicado o tratamento, a manutenção, o retorno do tratamento com desferal na dosagem de 5 mg por quilo de peso semanalmente, com a duração de 6 meses, sem interrupção. Foi mantido também o tratamento do hiperparatireoidismo, conforme os critérios da literatura. Esse foi o cálculo que fizemos da medicação, de acordo com o peso seco do paciente. E para concluir o caso, a mensagem que a gente traz é em pacientes de alto risco, em pacientes de risco, para ficarmos atentos, né, com a dissociação entre o PTH elevado e a fosfatase alcalina baixa após o tratamento com a desferoxamina, sugerindo fortemente a hipótese de intoxicação por alumínio mantida, apesar do teste ao DFO persistentemente negativo. Dessa maneira, a biópsia óssea era imprescindível para diagnóstico definitivo, não perdendo de vista que essa deveria ser realizada com material apropriado, respeitando a premissa, né, de primeiramente, não causar mal, já que não foi feita no nosso serviço, visto que não tínhamos o material adequado. Exatamente. E o questionamento que a gente traz sobre esse caso, além do tratamento para intoxicação alumínica e o hiperparatireoidismo, o que deveríamos fazer para a osteoporose desse paciente antes do transplante renal? É difícil pensar em outra coisa que a gente possa fazer para esse seu paciente, Rosélia, para esse tratamento da osteoporose, que não seja tratar a intoxicação alumínica, que não seja tratar realmente o hiperparatireoidismo residual, que ele venha a fazer pouco a pouco, à medida que você for realmente tratando a intoxicação por alumínio, né? A minha preocupação, Carol, é assim, eu acho o que a gente acho que tem a gente para está no fazer, caminho né? certo, né? Apesar do teste ter dado negativo, a biópsia não ser de qualidade, eu acho que tem algumas coisas éticas que eu não queria entrar no detalhe, que é exatamente o que me moveu a levar esse paciente para Curitiba, é exatamente com a entrada dessas multinacionais. Eu acho que isso não é o motivo da nossa discussão, a partir de agora, o que é o privado e o público. Você está entendendo? Assim, isso foi uma coisa que me moveu a levar esse paciente para Curitiba, além de não ter o material adequado. Né? Eu acho que a gente pode se programar realmente. Nessa época que Rosélia está falando, a Trefina está
como é que eu posso saber? Desalinhado, né? A lâmina de corte dela tá com os dentes Tá desalinhados. cega. Diga, tá cega. É, Os exato. dentes Tá com estão os dentes totalmente tortos, né? Eu acho. desalinhados, assim. E aí, eu acho que de repente a gente ajeitando essa trefina, acho que a gente poderia programar de fazer essa biópsia Uma rebiópsia, lá né? no No Ananeri, final. rebiopsiar esse paciente e enviar para a doutora Wanda ou para o doutor Aloysio, para que ela seja melhor avaliada. Uhum. Ele já Para foi todos, a tratado Wanda já já quanto tempo? comentou. Leandro, pode comprar uma trefina, pode comprar Isso. e eu vou dar de presente a trefina para elas. Faz o favor para mim. Não, doutora Wanda, não precisa. Vou Não dar de precisa. presente uma trefina para Gente, só você. para Não, doutora Wanda, avisar não todo mundo, precisa. Não a precisa. oficina A de, gente já a, tá. Se a a oficina de Carol não quiser, precisão do vai Hospital. dar para mim. É o quê? Se a Carol não quiser, dá para mim. Eu quero, Aí, ó. porque eu estou tentando falar com aquele cara de Ribeirão e não estou conseguindo. A gente está tentando comprar, porque eu acho que a agulha que a gente tem, o marido de Carol tem muito boa vontade, né? Eu acho que já é a segunda ou terceira vez que ele tenta arrumar esses dentes, mas eu acho que não é mais viável. Você está entendendo? E a questão Gasto, né? exatamente, a minha dúvida era somente tratar o alumínio, entendeu? E o hiperpara, que é o que a gente está fazendo agora, ele está usando o desferal, né? A empresa está puxando isso, né? Eu acho que isso é o dever dele, no meu ponto de vista, né? E depois, além do tratamento do alumínio e do tratamento do hiperpara, a minha preocupação com o pós-transplante. Eu acho que antes disso a gente tem que rebiopsiar. Vocês concordam? Eu acho que, na verdade, é mais vai ser a primeira biópsia, né? Porque realmente, assim, o resultado duvidoso atrapalha muito, né, a condução do caso, né? Você acha que Ele então tá não com... deveria ter dado o desferal para um paciente com 800 de PTH, com 134 de fosfatase alcalina, exposto a um evento agudo, com 17 anos de Não estou falando diálise? disso, não. Eu estou falando o seguinte, Tá. que, assim, você precisa realmente do diagnóstico de certeza para poder conduzir melhor, tá entendendo? Para você poder tomar uma conduta Sei. mais acertada. Não estou falando Aham. neste momento agora, não é Eu entendi. antes, não. Mais para adiante você está falando. Perfeito. Mais alguma observação, pessoal? Senão a gente pode. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma Eu colocação? queria fazer um comentário que você viu coisas que não se via há muito tempo num único paciente. Uma intoxicação aguda, um paciente que vinha com hiperpara, que foi operado, que infelizmente foi submetido a uma intoxicação aguda, que fez todo o quadro de uma intoxicação, não só ele, como o centro de diálise inteiro. E aí se faz uma biópsia de osso com 3 meses de desferal, ele tinha muito alumínio, provavelmente não limpou absolutamente nada, não limpou. Essas coisas do teste ao desferal, como eu sempre falei para vocês, eu nunca tive a chance de fazer, porque nós não temos como fazer no HC, então a gente aboliu, não faz. Quando algum centro de diálise decidir ajudar e pagar, hoje em dia a gente sabe que não dá, porque está todo mundo sem nenhuma quantidade de dinheiro, não dá. Então, assim, a gente nunca trabalhou com teste ao desferal. Foi direto para a biópsia, olhava a biópsia e tratava. Eu duvido, Eudó, que alguma coisa nesse doente assim vai ajudar. Infelizmente, uma outra biópsia, não sei. Vai por clínica. Você está tratando o hiperpara dele. Ele melhorou clinicamente? É um paciente que hoje em dia está melhor? Eu não sei te Ele, dizer. na verdade, ele mandou os exames para mim, depois ele já está no segundo, quase indo para o terceiro mês de desferal. Ele está usando, ele está bem. A fosfatase alcalina dele começa a subir e o PTH dele já está na faixa de 1.500. Isso, para mim, é mais do que suficiente para poder saber que o alumínio que ele tem, não sei se o quanto que ele tem no osso, mas o fato que ele tem alumínio, sim, isso está saindo de alguma maneira. Então, ele deve retornar para mim em agosto
para poder a gente ajustar as medicações do hiperpara. Entendeu? A programação foi 6 meses de desferal. E aí, Tá pensando em tiroxidotomia? Tá pensando assim? Porque eu acho que, não sei se, talvez está escapando novamente, né? Não sei se vai dar mais para tratar clinicamente, né? exatamente. O meu receio é esse, porque como ele tem outras 2 glândulas lá, eu não sei o quanto que eu vou conseguir segurar ele, né? Eu estou querendo, na verdade, que ele transplante, se esse Rosângela, hiperpara não ficar tão... tem ferritina dele? Tenho, mais ou menos É, não. 630. 630, Uhum. mais ou menos isso. A gente tem essa facilidade no Ananeri, né? De fazer a ferritina. Isso rouba um pouco o desferal dele, né? Como? Isso rouba um pouco o desferal dele. Tudo bem que a Provavelmente. ferritina acima de Exatamente. 500... Eu acho que isso, na verdade, deve ter sido um dos motivos pelo qual o teste dele é persistentemente negativo. Negativo. Porque se ele já vinha com essa doença, ele devia ter uma anemia importante por causa do hiperpara grave, ele já deve ter tomado um monte de ferro, porque a eritropoetina não fazia efeito, né, entre aspas. Resistência à eritropoetina, na verdade é fibrose medular, e aí se dá ferro. Geralmente esses doentes com muito tempo de diálise e com hiperpara grave estão intoxicados por ferro também, né? Ela não fez coloração para ferro, né, no osso? Não, não fez. Não fez, só alumínio. Ela só fez alumínio. Mas ele está bem. Assim, a minha preocupação era com essa perda de conectividade dele. Se vocês achavam que, além do alumínio, do hiperpara, a gente deveria fazer alguma coisa antes. Mas eu acho que o certo é biopsiar. Eu não sei se ele vai topar, né? Porque ele já sofreu muito, esse menino, entendeu? Foi muita coisa na vida dele, né? Então, não sei se ele topa uma segunda biópsia, mas eu vou fazer essa proposta para ele, para ver se ele topa. Agora, se tiver alguém que queira me dar uma agulha, estou aceitando agora. Está dada. Já dada. A agulha é uma questão, já mando dinheiro para você amanhã, Leandro. Pode dar o endereço lá do Me arruma onde comprar, mulher, mais fácil. A gente tem como comprar, doutora Wanda. A gente tem como comprar. A Rosélia já estava entrando em contato com o fornecedor aí de Ribeirão Preto. O problema é que eu não consigo falar com ele. O número que me dão só cai, não atendem. Eu vou dar uma olhada, Rosélia, e vejo para você essa semana. Pode deixar, fica tranquilo. Eu lhe agradeço, Leandro. A gente está precisando muito, viu? Tá, joia. Pode deixar. Se alguém tiver, eu coloquei um aviso no chat, mas se alguém tiver trefina para afiar, eles fazem a fiação também, é tranquilo, viu? Não há problema. Então a gente pode mandar a nossa para ele, porque às vezes que a gente tentou alinhar, afiar ou alinhar por aqui, ficou boa, mas dura pouco, entendeu? A gente tem afiado mais ou menos a cada 8 meses, um ano, fazendo praticamente uma biópsia por semana. Então, Leandro, manda o endereço aí, que eu acho que é importante. Tá, joia. Eu vou ver direitinho onde é o melhor caminho e aviso vocês. E se todo mundo que está escutando aí tiver algum problema, entre em contato comigo. Eu deixei o e-mail, o celular também no chat aí, para alguém quiser me ligar, a gente bater um papo para ajudar vocês, tá bom? Gente, boa noite, obrigado a todos, especialmente a Tássia. Obrigada a todos. A Carol. Obrigada, Rosélia, obrigada, Tássia, doutor Luiz, doutora Wanda. Pessoal, foi muito produtivo, muito legal. Obrigada, Édio. Tchau. Tchau, até daqui um mês. Um abraço. Tá bom.